por que não recomeçar? Olá, eu sou a Grazi Max, tá começando mais um vídeo aqui do canal e ai que saudade que eu estava de falar isso! No vídeo de hoje, inclusive, a gente vai conversar sobre isso também, o porquê que eu deixei de fazer esse conteúdo longo, que era a raiz, né, de onde eu vim aqui no canal. E pra quem não me conhece também, muito prazer, espero que vocês se encontrem por aqui, porque a gente vai tratar muito sobre autoestima e a gente vai ter muito este papo aqui, sincero mesmo, das coisas que acontecem na vida, porque a vida não é fácil, gente, mas ela fica mais fácil de lidar quando a gente entende que outras pessoas também passam pelo que a gente tá passando. Então, por isso que a gente vai conversar aqui sobre esse recomeço do canal. Eu não parei de postar vídeos aqui no canal, mas o que aconteceu é que eu me senti muito perdida na criação de conteúdo. Eu estava me sentindo muito repetitiva falando o tempo todo sobre transição capilar, eu queria trazer mais conteúdos, queria mostrar um pouquinho mais sobre mim, só que o problema foi que eu me perdi durante este momento. E eu me perdi muito, eu comecei a querer atirar para todos os lados, eu queria alcançar muitas coisas e muita gente, esquecendo também do meu propósito, que foi o propósito que eu tive para começar a criar conteúdo. Eu não consigo criar um conteúdo vazio, entendem? E isso faz parte de mim. Se eu começo a criar um conteúdo vazio, isso começa a fazer muito mal psicologicamente para mim, sabe? Não adianta ser um conteúdo que tá dando ali muitos números, mas eu não tô me orgulhando dele. E isso me deixa mal. Eu comecei a trazer aqui no canal muitos vídeos de react, não só de react nas lives, né, que foi sim uma coisa que eu gostei muito de fazer com vocês, eu sempre gostei de fazer live com vocês e foi uma experiência legal de fazer lives no YouTube, porque eu fazia muito nas minhas outras redes, tava dando muito resultado, react de alguma coisa passando atrás de mim, enfim, sei lá, alguém cortando uma maquiagem, que foi um que deu muito resultado aqui, mas eu não me orgulhava disso, e também não era um conteúdo que conversava com o meu público. Nas redes sociais hoje, isso é um grande problema pra gente, inclusive. Porque a gente é bombardeado o tempo todo com muitas coisas. E eu tava muito nessa ânsia de dar certo, sabe? Nessa ânsia de eu vou fazer o que der aqui pra dar certo, pra crescer números, enfim. E em meio a isso, eu também comecei a perceber, eu já estava percebendo, tá? Eu só não estava querendo aceitar, que a minha audiência estava ficando confusa. A minha audiência não estava mais sabendo quem era a Grazi, porque aquilo de fato não era eu. Vocês entendem? Mas eu tava perdida numa ânsia de dar certo, dar certo, dar certo, dar certo, dar certo, dar certo, dar certo. Eu fiquei numa ânsia por números. E ao mesmo tempo eu não conseguia alcançar números porque as pessoas estavam perdidas. Eu tava perdida. Imagine as outras pessoas. Eu acho que não dava mais pra saber exatamente o que esperar da Grazi como criadora de conteúdo. Eu também não sabia o que esperar da Grazi em relação à criação de conteúdo. E isso tava me deixando muito, muito mal. A minha autoestima não tava ficando legal. Sendo que eu sempre falei sobre autoestima. Sendo que a autoestima era um dos focos do meu conteúdo. A autoestima é um dos meus propósitos diante da criação de conteúdo, vocês conseguem entender? E eu sinto muito essa mudança, sabe? De como a rede social tá, e essa mudança ela tem sido muito mais rápida depois que surgiu a inteligência artificial, e esse negócio, essa corrida por viralizar, eu entrei nessa corrida também de tentar viralizar conteúdo, até conseguir viralizar conteúdo, mas não era necessariamente sobre algo que eu gostaria de ter viralizado, vocês entendem? Nesses últimos tempos, nesses últimos meses, né, desde que começou, na verdade, 2025, eu já estava querendo me colocar no eixo de novo. Entrar naquela estrada que eu estava caminhando e me perdi completamente, eu tava querendo voltar pra ela. Eu até parei alguns dias de postar conteúdo. Estudei, não só estudar sobre técnicas de criação de conteúdo, mas sobre mim também. Eu precisava reencontrar a Grazi que tinha um propósito pra criar conteúdo, que tinha um propósito não só na criação de conteúdo, mas também enquanto pessoa, assim, de vida. E pra mim, o que eu queria pra mim, o que eu queria falar, o que eu queria demonstrar, eu consegui, acho. Eu consegui voltar no eixo, e eu sei hoje que não tem como eu ser uma Grazi que não fala sobre autoestima, não tem como, e óbvio, não é uma autoestima fácil de conquistar, não é uma autoestima que a gente tá o tempo inteiro, oh, nossa, como eu sou lindo, como eu sou... E também, além disso, né, de estética da autoestima, a autoestima, ela não é só estética, né, a autoestima, ela tá em todos os parâmetros
parâmetros da sua vida, tanto no fato de você acreditar que é possível fazer alguma coisa porque você é bom naquilo, até você acreditar se você é bonito ou não. São coisas que acabam se misturando, mas não é só em relação à beleza, né? A autoestima ajuda a gente a ter autoconfiança, a autoestima ajuda a gente em vários âmbitos da vida. E eu queria voltar a demonstrar isso pra vocês. Eu queria mostrar pra vocês o quanto que a autoestima foi responsável por eu ter conquistado tantas coisas na minha vida hoje. Porque foi só depois de começar a construir a minha autoestima que eu comecei a construir coisas, que eu comecei a realizar sonhos. E eu quero mostrar isso pra vocês também. Então, por isso que eu recalculei essa minha rota e eu recomecei. Eu mudei de ideia. Eu mudei de ideia de que eu tinha que ficar tentando buscar, correndo resultados pra voltar à minha essência. A essência que eu já tinha aqui na criação de conteúdo. Então, a gente vai conversar muito sobre isso, sobre a autoestima, de como a autoestima ela pode ser construída diariamente, como a gente pode lidar quando a gente não tá com tanta autoestima naquele dia, que ela não é uma coisa de linha reta, né? Ela tem várias oscilações diariamente. E eu quero mostrar como a gente faz isso no dia a dia, como eu faço isso no meu dia a dia. Então vocês, além deste conteúdo de bate-papo aqui, que eu acho que vai fazer com que a gente se aproxime muito, mais ainda, porque eu quero voltar a mostrar para minha comunidade o que a gente é capaz de fazer, o quanto a gente é forte, mas também no dia a dia ali. Então vocês vão ver que a gente vai ter esse bate-papo aqui e também vlogs do dia a dia, conversando e mostrando como que é essa rotina por aqui, uma rotina de uma pessoa comum que busca diariamente pela autoestima. A ideia é mostrar tanto nesse tete-a-tete aqui, no bate-papo que a gente vai ter, quanto nos vlogs, o quanto que a gente precisa da autoestima tempo inteiro para começar algo novo, para continuar com um projeto, para se sentir belo também, chegar confiante em algum lugar. A ideia dos vlogs também é mostrar para vocês o quanto que a autoestima pode ajudar a gente a chegar nos lugares que a gente sempre sonhou, porque não adianta ficar só sonhando e não fazer nada para alcançar esses sonhos, entende? É mostrar o quanto que a gente precisa de autoestima para não ter medo de fracassar, ou se fracassar, não achar que o mundo acabou por conta disso, continuar, né? Continuar caminhando. E em meio a tudo isso, desse negócio de se reencontrar, eu falei, poxa vida, eu amo fazer vídeos longos, por que eu parei de fazer isso? Eu parei de fazer isso, vou contar, eu sei por que eu parei. Eu parei de fazer isso porque eu achava que era o vídeo curto que ia me ajudar a chegar e alcançar números, sabe? Eu foquei muito nos números durante esse período que eu fiquei perdida. Eu esqueci da minha comunidade, talvez. Mas é da minha comunidade que eu preciso para ter apoio diante da minha criação de conteúdo. E eu ficava me questionando, nossa, até que tá tendo número, mas e a comunidade? Cadê as pessoas comentando? Cadê as pessoas engajando? E eu tava me questionando de uma coisa que no fim das contas eu já sabia. E esse é um ponto aqui, porque muitas vezes a gente já sabe o que tá acontecendo, mas a gente não quer enxergar. Eu não estava querendo enxergar uma coisa que estava óbvia. Eu deixei de fazer uma coisa que era o que me conectava com as pessoas, que era o que me conectava com o meu público, que é o que me conectava com as minhas amigas. Então o que vocês podem esperar aqui desse canalzinho? A gente vai ter vídeo longo toda quinta-feira e todos os domingos. De quinta-feira, o que sai aqui no canal é o Pod que Pode, que é o podcast que eu tenho junto com o Paulo e que a gente também reformulou todo ele, porque também ali quando a gente lançou não estava tendo muito a nossa carinha. Então agora a gente vai falar de relacionamento. A gente vai falar um pouco das nossas histórias, das nossas vivências enquanto casal, porque eu acho que tá dando certo, né, gente? Já a gente faz 15 anos juntos. E a gente também vai comentar sobre coisas que a gente acha em relação a relacionamento. Então, é isso que vocês podem esperar do Pod que Pode. E aos domingos a gente vai ter essa conversa aqui, tete a tete, ou também os nossos vlogs ali da vida real, mostrando como é essa construção diária de autoestima por aqui. Pra quem tá com saudade dos vídeos de cabelo que rolavam por aqui, vocês podem esperar muito disso nos vlogs, porque quando eu estiver arrumando meu cabelo ali, isso faz parte do meu dia a dia, gente. Então, vocês podem esperar muito isso dos vlogs e, óbvio, a gente vai continuar com os vídeos curtos também nos shorts. Pra quem já me conhece, muito obrigada por ter continuado me apoiando, mesmo quando eu me perdi. E pra quem tá chegando agora, depois desse papo aqui, sejam muito bem-vindas ao canal Grazimax. Espero que a gente se conecte e que sejamos amigas e que eu consiga, de alguma forma, chegar neste coraçãozinho aí, ó, pra você entender que é possível, sim, realizar os seus sonhos. Eu vou ficando por aqui, não esquece de me seguir em todas as redes sociais e de se inscrever aqui no canal também, viu?
Oxe, inscreve aqui pra gente ficar aqui, ó, muito íntimas. Até a próxima. Tchau!